Qual é... Você conseguiria falar o que precisaria... Daria para... não, aqui... Num debate, como vencer sem ter razão? A lógica ajuda isso? Como é que funciona? Olha, a lógica ela ajuda nisso só de forma muito indireta, né? Só em termos de você entender o que o seu oponente está fazendo, né? Entender bem a estrutura da argumentação do seu oponente e poder se aproveitar dela para enganá-lo de alguma forma. Porque na prática mesmo, para você vencer sem ter razão, você tem que usar estratégias retóricas, e de uma retórica bem perversa. Então seria a erística, né? Inclusive eu trouxe esse livro aqui do Schopenhauer, né? Que é 38 estratégias para vencer qualquer debate, que ele fala justamente dessa erística. O Platão, ele fala... Agora eu não me lembro qual diálogo exatamente que ele fala sobre a retórica. Ele fala que toda ciência, necessariamente, ela tem que conduzir a algum bem. Então, se existe uma ciência que vai te ensinar a enganar os outros para vencer uma discussão, isso não pode ser uma ciência porque ela não está te conduzindo para o bem. Correto. Então, seria uma outra coisa parecida com uma retórica, mas que não é uma retórica. A gente pode chamar isso de erística. Tá. Retórica é sempre para o bem. Retórica é sempre para o bem, exatamente. Então, sim, você consegue aproveitar algo da lógica para enganar os outros, mas eu acho que alguém que tivesse essa pretensão precisaria estudar principalmente a erística. Esse, inclusive, é um bom livro para isso. Certo. Muito bom. Vamos então fazer a análise de alguns dos principais influenciadores modernos. Fica aí à vontade para escolher algum nome ou mais de um. Não, pode lançar aí as perguntas. Só queria fazer um comentário. À vontade. Queria fazer um comentário que eu estava conversando com o Gabriel, né? Sobre isso. Ele queria que a gente trouxesse a análise de alguns nomes. E, para mim, a grande questão aí, o cuidado que eu tenho é que eu não gosto tanto de falar de pessoas. Eu prefiro falar de coisas mais objetivas, como erros específicos e pontuais que essas pessoas cometem, né? Então, eu deixei claro para ele que a gente ia falar de pessoas, né? Porque é inevitável também. Eu acho que realmente tem pessoas que têm muita influência pública, né? Influenciam muitas pessoas pro bem ou pro mal. Então, a gente precisa também alertar um pouco as pessoas de que talvez tem que tomar cuidado com certos nomes, né? Mas, de modo geral, a imensa maioria das pessoas que a gente vai falar aqui hoje, a intenção não é, sei lá, ficar querendo picuinha, entendeu? Maledicência, entendi. Mas analisar realmente um defeito objetivo que essas pessoas possam ter na argumentação. Certo. Que tanto pessoas boas como pessoas que não são bem intencionadas Sim. podem ter os mesmos erros. Exatamente. Claro, né? Então vamos lá. O primeiro nome que está anotado aqui é Nando Moura. Tá. Bom, o Nando Moura, eu analisei recentemente o debate dele com o Cogos e com o Marcelo Brigadeiro, né? No caso, o Marcelo Brigadeiro estava no time dele, no debate. E o Nando Moura, assim, ele tem um problema sério com sinceridade intelectual, né? Eu acho que aí entra junto com o Marcelo Brigadeiro, né? Eles usam aqui muitas estratégias, conscientemente ou não, né? Que o Schopenhauer cita aqui. Então, estratégias aqui de generalizar as afirmações do seu oponente. Você entra na falácia do generalização de caso particular? Sim, ou não? sim. É um tipo disso? Sim. Existem várias falácias relacionadas à generalização, né? Você tem generalização apressada, tem várias falácias. Mas você vê muita coisa, assim. Acho que a gente pode até, se vocês quiserem, para ter uma análise um pouco mais concreta, trazer alguns vídeos específicos, alguns cortes de debates desses nomes, que a gente consegue mostrar mais na prática esses defeitos. Dá pra... Só um parênteses aqui. Dá, Davi, para você pegar lá alguns cortes? Ou não? Cortes é pedaço de vídeo dessa turma? Tenta conversar. Puder pegar um corte aí de... O Gabriel, vê se ele manda algum link. O debate de Nando Moura com o Brigadeiro e o Cogos lá. Enquanto ele vai perguntando lá. Mas assim, é uma coisa bem... falar em geral, então. É uma coisa bem perceptível, de modo geral, né? Nando Moura, Marcelo Brigadeiro e Paulo Cogos. Fala pro Gabriel para ele pegar um corte aí de debate de cada um dos nomes lá que ele me passou. Pode ser assim. Tá. Vamos Isso. conversando.
Mas tem que ser de debate mesmo, né? Não de falas em podcasts aleatórios. Enfim. Mas aí você falando dessa técnica de generalização, né? Generalização, mas assim, que assim, é realmente muitos defeitos. Quando a pessoa ela tá mais comprometida. Vamos lá, vou explicar um pouco de estrutura de debate, né? O debate, ele tem um propósito intrinsecamente, né? Independentemente da finalidade dos debatedores. O debate em si mesmo, quase como categoria assim, ontológica. Ele tem o propósito de conduzir a uma certa verdade. Então, idealmente, os dois debatedores, um vai entrar com a pretensão de convencer o professor Marcelo de X e o professor Marcelo vai entrar com a pretensão de convencer o Vitor de Y. Né? Só que, quando os debatedores eles entram numa discussão sem essa pretensão, você tem certas perversões. O Douglas Walton, no Lógica Informal, ele trata de algumas dessas perversões. Então, por exemplo, ele tem lá o que ele chama de altercação pessoal, que é quando o debate ele degringola e se torna um puro bate-boca com o objetivo de denegrir a imagem do outro. Então, o meu objetivo não é mais provar X e você provar Y, mas é você provar que eu sou um babaca e eu provar alguma coisa com relação a você. Então, debate recente tem, por exemplo, o debate do Álvaro Borba no Meteoro Brasil com o Arthur Duval. Foi basicamente isso o debate inteiro. Né? Um tentando provar algo com relação ao outro. E também muito desse debate do Cogos com o Nando Moura. Certo. É um parênteses aí. Muito desse aí, quando descamba pro bate-boca, aí entra no argumento ad hominem, né? O argumento ad hominem é um argumento lógico ou não? Ele pode ser um argumento lógico, né? O ad hominem, ele não é uma falácia em si mesmo. Um ad hominem, para ele ser falacioso, ele tem que cumprir com certas condições. Por exemplo, se a gente está aqui debatendo sobre algum tema bem neutro, sei lá, metafísica, e eu falo que a sua opinião está errada porque você é burro, ou algo nesse sentido, isso seria um ad hominem falacioso. Porque isso não é uma premissa suficiente para eu invalidar a sua afirmação, pessoas burras podem dizer verdades, e não é uma afirmação relevante para a discussão. Agora, o que acontece? Quando você tem debates políticos, por exemplo, às vezes a figura do político é precisamente o tema do debate. Então, por exemplo, um debate de Bolsonaro contra Lula. Se Bolsonaro acusa Lula de ser corrupto, ok, é um ad hominem. Mas é uma informação relevante para o tema, né, para a pauta ali da discussão. Então, ad hominem são falaciosos nessas duas circunstâncias. Só que, nesses debates, muitas vezes, né, você vê Nando Moura apelando para ad hominems. Ah, tá, vamos conversando. Para ad hominems que são irrelevantes, que são, enfim, não tem muita relevância. Certo. Esses debates aí tiveram, você está se referindo bem aos debates de origem grega, né? Você tinha sempre aquele diálogo, Sim. né? Que um tentando convencer o outro. Sim. E o outro, por honestidade intelectual, cede ao outro que o convenceu pela verdade. Sim, sim. Que é o que deveria ser o resultado é o que deveria do acontecer. Debate. Exatamente. Então, eles estão com ideias opostas. O outro, por questões lógicas, de verdade mesmo, acaba provando que tal ponto é verdadeiro. O outro, por humildade e honestidade intelectual, deveria, então, aceitar isso. Vamos lá, então, Davi. Pergunta. É tua vez. Tá aberto o áudio dele, Lênis? Quer vir pra cá, Nando? Eu saio. Lembra? Não, termina aí o podcast. Pode vir os dois juntos. Eu só quero fazer uma pergunta desse camarada. Então entra aqui, eu vou pegar uma cerveja. Assim, é um negócio... o microfone. De boa, cara. É um negócio aqui, pô, vou pegar uma cerveja. Não, de jeito nenhum. Seguinte, cara. Presta mais atenção. passou? Só um minutinho, só um comentário aqui. Sabe? Isso, só um minutinho. Você vê que o debate já tá errado quando tá bebendo cerveja durante a discussão, né? Já não é muito racional a coisa. Pra sua própria família, meu irmão. Sua mãe é uma médica respeitadíssima, maravilhosa. Não seja essa vergonha, irmão. Obrigado. Vou comentar essa parte aí. Sua mãe é uma pessoa incrível, seu pai é uma pessoa incrível. Obrigado. E aquilo que você chegar lá... e depois foi pedir desculpa pro Dória... Eu não pedi desculpa pro Dória nenhuma. Tá bom, mas ficou lá e toda... Eu quero... Lógico que pediu. Não, eu não pedi desculpa pro Dória nenhuma. Eu não pedi desculpa pro Dória nenhuma. Você tá sendo desonesto. Todo mundo viu. Não. Ah, você pediu pra família? Pra família, tá pra bom, evitar as ameaças que o Dória fez contra mim. Dá uma pausa. E sabe o que você fez? Aqui na estratégia 26 do Schopenhauer, eu acho interessante essa parte, que é exatamente a estratégia 26 do Schopenhauer, né?
Que é a estratégia que consiste em reforçar um aspecto positivo do oponente e depois destruir ele, desqualificar. É exatamente o que o Nando Moura faz. Ele pega, começa elogiando a mãe do Paulo Cogos, isso que é uma profissional respeitadíssima, e depois já começa a destruir. Por quê? Porque você passa uma imagem de parcimônia, de eu sou uma pessoa equilibrada, eu consigo... Ponderada e tal. Exatamente, eu consigo ver as qualidades suas, mas também vejo os seus defeitos. E aí você chega e destrói a pessoa. Então, a sua crítica ela entra muito mais forte, né? Tem algum outro pedaço que você queira ver? Não, pode seguir Então vai, aí. segue aí pra gente Pode seguir, continuar eu pauso. analisando. Você Eu falo pra obedeceu a ele. ditadura do Dória feito uma cadela. Então que moral você tem pra falar de mim? O Dória, a família Mas você do Dória fez tudo que o Dória foda, mandou. meu irmão. O que Você o fez Dória tudo. mandou? Aí usou um negocinho, aí o Você não usou máscara? Sua mãe não lockdownzinho. usou máscara no consultório? Pra fazer botox? Sua mãe usou máscara? Ela fez o que ela tinha que fazer. me ela fala fez. aqui, gordinho. Eu não usei. Eu não usei. Ah, você é o gordinho revolucionário. Não, contra-revolucionário. Eu não usei. Você pegou Covid, não? Não. Olha só, mas Sabe você por quê? é demais. Por quê? Tomou remedinho do mito, cloroquina, enfiou no foi? Não. O gordinho, Não, fala pra mim. Não. Fala, foi o que você fez, então. Não, eu não Pode tenho pausar nada a aí, ver pode com isso, pausar. não tenho nada a ver. Então, assim, ó, eu acho que talvez não valha a pena a gente assistir o corte inteiro, mas a ideia é só mostrar mais ou menos concretamente como funciona a lógica. Por quê? Eu dei a explicação anterior de como funciona um debate idealmente, né? Como ele foi concebido para funcionar. E um dos tipos de degeneração do debate é isso aqui, a altercação pessoal. É quando vira bate-boca, um fica acusando o outro. E uma outra forma disso acontecer é quando ele se torna... O seu objetivo se torna a vitória verbal. Então, o seu objetivo não é, vamos lá, demonstrar logicamente, racionalmente que o seu oponente está errado. Tirada. Isso. Não é mostrar que o seu oponente está errado, mas é parecer estar mais certo diante do público. Ah, tá. Por isso que é vitória verbal. Então, assim, Nando Moura, Marcelo Brigadeiro, são pessoas que constantemente usam essa estratégia e outras. Então, são casos, assim, que você vê um descomprometimento com a verdade muito grande. Esse é aquele... Como é que chama aquela falácia do apelo à emoção? É isso ou não? Tem um apelo emocional, né? Mas existem Apelo diversos tipos de emocional apelo e tal, emocional. né? Tem apelo à misericórdia, ad bacum, tem vários tipos. Quer ver esse Aí é do agora? Arthur Duval e do Álvaro Borba. Podemos ver, a gente comenta já um pouco do pessoal do MBL. Então vai lá. Pode ser agora. Pode ser. Vai agora, já tá na mão. E eu vou falar um pouco do Arthur Duval. Quem ganhou esse debate? Você assistiu? Arthur Duval, não tem como. Duval, né? Também achei. Porque assim, alguém pode até pensar, não, isso não foi um debate. Mais ou menos. É porque o próprio tema do debate, ele já estava condicionado à figura do Arthur Duval e à figura do MBL. Ou seja, o tema do debate era aquilo que eu falei. Era já a pessoa do argumentador. Então, pelo próprio tema, estava claro que ia ser só ad hominem esse debate. E como o Arthur Duval é um político, ou foi um político, ou é um pretenso político, ok, eu acho que é válido esse tipo de debate. Então você achou que esse realmente foi um debate, apesar das acusações? Foi um do debate muito ruim, mas foi um debate. Entendeu? Tá certo. O outro não. E eu considero que o Arthur Duval ganhou justamente porque o Álvaro Borba ele não conseguiu provar o que ele queria provar. Não conseguiu provar que o MBL espalhava fake news, não conseguiu provar diversas coisas. Certo. Toca aí, Tá Daniel. mandando aqui, ó. Álvaro, quais políticos de direita você admira e acha que deveria ser modelo de política de direita? E cite alguns de esquerda que você não gosta. Veja, não sei quem eu posso citar aqui. O Arthur vai discordar de mim, mas o Fernando Henrique Cardoso, para mim, é direita. É um sujeito que intensificou o capitalismo no Brasil. Né? E eu acho que esse é um homem digno. Sim. Eu acho que esse é um homem que agiu de maneira séria e razoável, com ideias que definitivamente não são as minhas. Mas quem me dera a direita brasileira ainda comesse de garfo e faca. Quem me dera aquela velha política não tivesse substituído por essa nova, que além dos antigos vícios, tem essa estridência toda. Né? Então, esse é um exemplo de um político de direita com o qual eu conseguiria conviver e conversar. Tem vários outros. Perceba que o Brasil, na minha visão, só melhorou desde a reabertura, desde o final da ditadura. Mesmo o governo Collor, com todos os seus problemas, com a corrupção endêmica, teve uma contribuição no sentido de estruturar o SUS naquele primeiro momento, naqueles primeiros anos. A gente tem que lembrar disso. Não, só tô lendo o título aqui, tá certo. Não, tá bom. A ditadura militar não tinha nem saúde pública.
Saúde pública no Brasil é uma conquista da democracia. E isso aconteceu ali dentro daquele governo Collor, com pessoas que eram liberais e tal, e conseguiram estruturar esse pensamento social. Para falar do Arthur Duval. Com as minhas, mas consigo conversar com ele e o admiro como um ser íntegro que é, né? Políticos de esquerda ter o controle. Uma coisa que em alguns momentos aqui o Arthur quase conseguiu extrair de mim, porque ele se esforça e você ficou é bom nervosinho. nisso, e você é bom. Isso é uma característica do pessoal do MBL, né? Então, Arthur Duval, Kim Kataguiri, até alguém que não é do MBL, mas eu acho que é um estilo muito parecido, que é o Nicolas Ferreira, né? Que são essa geração um pouco mais jovem, mais de internet, que fica debatendo e postando vídeo no YouTube. Então, assim, eu acho que são pessoas que até têm conteúdo. São pessoas que até, digamos assim, não são completos canalhas, não são completos cretinos. Tem algum objetivo, talvez positivo, pelo menos da perspectiva deles. Mas o que eu percebo muito entre esses 3 nomes, principalmente, que eu citei, o pessoal do MBL de modo geral, é essa atitude provocativa, essa atitude de desestabilizar o oponente, que inclusive é uma das estratégias do Schopenhauer. Então você provoca, você desestabiliza. Por quê? Porque o oponente começa a levantar a voz, começa a gritar, começa a falar alto, e parece que ele está errado. Então é uma estratégia eristicamente funcional, efetiva e um pouco cretina. Então acho que falta muito nessa galera do MBL mais essa sinceridade, essa honestidade intelectual, de conversar as ideias francamente, né? Eles têm sim capacidade racional, eles sabem discutir ideias racionalmente, mas muitas vezes eles apostam nessa estratégia muito... que é uma lacração de direita, né? É uma lacração de direita muitas vezes. Então acho que esse seria o principal problema na postura geral deles. Quer ver mais outra parte? Podemos, deixa rolar mais um pouquinho. Rola um pouco, Davi. O Glauber ficou nervosinho. Kim, né? Ele ia me bater, pessoal. Ia me chutar aqui pra fora. Não faça assim. Não é essa. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você falou da estridência, da direita. Não faça assim. Você não acha errado o Renato Freitas invadir um culto religioso pra fazer proselitismo político? Mentira a respeito do meu não é? amigo. Ele não fez isso? Não. Seu brother? Você quer que eu conte ele invadiu. essa Então, por favor, história? ele não invadiu uma igreja no meio de uma missa? Que bobagem. Que mentira, né? Que mentira. mentira. Na verdade, ele foi lá se livrar da opressão do cristianismo. Vai lá. Por gentileza, o Renato Freitas é um homem honrado, que não tem nada a ver com a palhaçada que eu e Arthur estamos fazendo aqui. Não merecia sequer ser mencionado. Em Curitiba existe essa igreja da Nossa Senhora dos Homens Pretos, localizada no centro da cidade. Eu fui repórter em Curitiba por 20 anos e ano a ano eu cobri manifestações antirracistas na porta dessa igreja, que foi construída para escravos ou para escravizados, por escravizados, lá no século... Perdão, não vou conseguir lembrar a data da construção da igreja agora, me perdoem, a gente pode pesquisar depois e descobrir. Sempre teve manifestação lá, esse é o ponto. Num determinado ano, houve um assassinato vexaminoso, né, de uma pessoa no Rio de Janeiro, e o Renato estava protestando a respeito disso, e ele entrou na igreja como todas as outras manifestações sempre entraram. Nada foi quebrado, nada foi dilapidado, nenhuma parede foi riscada, e não contem com a minha palavra. Não. Acessem no YouTube. Tem o vídeo. Acessem a câmera de segurança da igreja. Sim. Não há ninguém quebrando nada. Tem um vídeo com áudio. Chegaram a dizer que uma beata apanhou. Eu não falei isso. Quebraram o banco. Eu não falei isso. Chegaram não significa Arthur Duval. Dessa vez... Opa, que bom, cara. Dessa vez não é culpa do MBL. Mas aí ele foi... Não, então não Vocações aconteceu aí, nada. Mas a presença dele naquele momento de presença eleitoral, de uma onda conservadora muito forte, né, gerou essa fake news, na qual boa parte da imprensa caiu, né? E agora o Arthur não Duval é fake news. Cara, basicamente tinha um monte de senhora... Porque assim, você falar com estudantes que estão impedindo alunos de entrar na escola é uma violência. Agora, você ir numa missa cheio de senhoras de idade, com faixa, gritando, impedindo elas de fazerem o culto religioso deles. Aconteceu. Foi isso, o vídeo tá na internet, irmão. É só assistir. O cara entra lá gritando, é só assistir o vídeo, cara. Tem o vídeo. Mas assim, é muito engraçado, porque assim, ele olha que o Vilela tá de camiseta amarela. É engraçado que ele fala essas coisas pra mim e depois fala, ainda mente na minha cara e dá um tapinha. Cara, é só assistir o vídeo. Cara, É só assistir o vídeo. Não é isso, então. Eu disse agora há pouco. Assistam o vídeo. Tá. Eu disse agora Muito mais um. Não, mas no finalzinho não foi? O que você acha que ele ganhou? Por causa do quê?
Então, é porque, basicamente, o Álvaro Borba, nesse debate inteiro, ele fazia acusações, aí o Arthur Duval trazia uma resposta e pedia, agora prova a sua acusação. Ele não sabia provar. Eu acho que no finalzinho tem um momento bom. Avança ali, Davi, por um... Desse corte específico? Eu acho que é desse corte, sim, um minuto para frente. Isso. Todos meus amigos. Mas atualmente vejo você batendo em muitos e não vejo você mostrando um norte. Qual seria a sua sugestão atual, real, para uma possível presidência? Manter a esquerda e o porquê? Vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte: você não ter exatamente o candidato à presidência que você vai apoiar não significa não mostrar um norte. Eu acho que o caminho do MBL não é necessariamente, como eu falei, orbitar a figura popular de alguém, né, e através desse carisma tentar chegar na presidência da República de uma vez. Não. Eu acho que o MBL tem que subir de level, tem que ter um partido. Nós temos que fazer uma boa bancada em 2026, tá? Para a gente estruturar o nosso crescimento. Eu vou dar um exemplo da diferença de um projeto bem sucedido para o mal. Quer comentar de outros enquanto só complementando assim, né? Davi? Bom, não, pode falar. Acho que não precisa, acho que não é necessário. Mas, enfim, o ponto é, eu acho que quando você... eu falo bastante sobre isso no meu canal, né? Quando você está convicto de que você está certo, de que você tem a verdade ao seu lado, você não precisa usar estratégias vis para vencer uma discussão verbalmente. Porque você já tem o conforto, a segurança de estar certo. Então, eu acho que se esses garotos do MBL, garotos que são mais velhos que eu, inclusive, né? Enfim, se esses rapazes do MBL adotassem uma estratégia mais séria, mais honesta intelectualmente, eles conseguiriam ter muito mais credibilidade e atingir o objetivo deles com muito mais num eficiência. Debate. Se a pessoa foi para argumentos, começou a falar um monte de coisa e tal, qual que é a melhor estratégia para o debatedor que está sendo injustamente acusado? Depende. Por exemplo, no caso do Paulo Cogos lá, o debate dele com o Nando Moura, acho que as opções são duas. Ou você entra na zoeira junto e começa a bagunçar, mas aí deixa de ser uma discussão, certo? Ou você sai da discussão, entendeu? Porque se o seu objetivo era um objetivo sério e o oponente começa a apresentar esse tipo de comportamento, simplesmente não tem como você forçar a discussão a continuar acontecendo. Se ele quiser impedir que isso aconteça, ele impede. Entendeu? Então é uma questão de... Aí depende muito das suas preocupações. Se você quer mostrar para o público, né? Tem muita gente que fala isso, principalmente debates políticos. Porque se ele saísse no meio, ele ia sair como derrotado. Mostrar uma certa fragilidade sim, e tal, não soube enfrentar e tal. Muita gente pensaria isso sim. mesmo. Objetivamente falando, não é algo errado você sair numa discussão em que o oponente está errado, mas retoricamente pode ser realmente preocupante. Então, é você tentar manter a sua postura ali racional e sóbria e tudo mais. Deixar escancarado realmente como o que o sujeito está fazendo não é uma postura correta, é uma postura covarde, etc. Né, que vocês fazem, que é comprando imprensa, comprando academia, comprando influenciadores. A esquerda faz isso, cara. Vocês dominaram o cenário político dos últimos 50 anos fazendo isso. A esquerda? Sim. O que é a esquerda, Arthur? O que é a esquerda? Puta, cara, que bela pergunta, cara. Deixa eu pensar aqui um pouco pra te responder. Você reagiu a essa, né? As pessoas que acreditam em planejamento centralizado e elas acreditam, acima de tudo, que os fins justificam os meios. Uma bobagem tremenda. Então tá bom, cara. Uma bobagem tremenda. Só pode vir de uma pessoa assim, completamente afundada na própria ideologia. Uma pessoa. Essa é uma fala que só pode vir de um sujeito assim, muito apegado às próprias opiniões. Assim, as pessoas estão vendo quem é que tá em termos conceituais com quem não domina os conceitos. Por gentileza, só fazer um comentário. Só comentando isso aí, né? Você veja que o professor provavelmente discorda dessa definição, né, do Arthur Duval. Então você vê que o Arthur Duval, ele claramente não sabe a definição, entendeu? Então esse é o momento que você tem a oportunidade de mostrar ser superior ao seu oponente, mostrar honestidade e falar que você não sabe. Só que qual que é o problema? Ele está preocupado com a imagem que vai transmitir para o público ele dizer que ele não sabe alguma coisa. Exatamente, sim. Então o oponente vai ganhar um tom de superioridade em termos de conhecimento. Nesse momento eu achei que... Eu não lembro o nome dele. Quem que é o nome dele? Álvaro Borba. Esse Álvaro Borba ia arrebentar, né, o Arthur, mas aí veio foi um troco, pior. né? Foi pior. Manda aí, Davi. Se formos amalgamar os conceitos das pessoas que escrevem a respeito disso, quem percebe que o capitalismo tem algum problema.
Eu percebo que entendi. o capitalismo Então, tem algum então problema. o mundo inteiro é de esquerda, né? Você acha que o capitalismo percebem tem? que o Então eu sou de capitalismo tem esquerda. algum problema, alguns vão sugerir a sua extinção, a sua superação imediata, porque ele representaria ameaças sérias. Outros vão propor um De onde band-aid veio o nome de algum direita e tipo. esquerda? Você sabe de onde veio? Me explique, Arthur. Não, vamos lá, eu tô te perguntando. De onde veio? É, o nome. A simbologia direita e esquerda. Me explica, Arthur. Você não sabe, né? Me explica. Vamos brincar de intelectual? Foi na Revolução Francesa, cara, quando os jacobinos se sentaram à esquerda do salão de tênis para fazer a revolução. Aprendeu mais essa, né, Sabichão? Obrigado, Arthur. Toma essa aí, vai lá. Tá vendo? Próximo. Então, aí eu acho que ele arrebentou, né? Acabou, né? Sim, O outro. Porque sim. o outro, ele explorou uma fragilidade do Arthur, né? Parecia que ele ia arrebentar com definições, Sim. citações. O Arthur aí pegou um ponto, Sim. né? E aí explorou que ele realmente não sabia a origem de esquerda Sim. e direita. Sim, mas é aquilo, professor. É uma vitória verbal, uma vitória, digamos assim, em termos de performance pública. Ah, tá. Porque em termos de lógica, qual que é a relevância você saber a origem histórica de direita e esquerda para debater o que eles estavam debatendo? Ah, É nula. entendi, certo. Entendeu? Então é só uma vitória em termos da percepção pública da discussão. Uma vitória de pouco valor, na verdade. Isso aí foi uma vitória do ponto de vista de retórica, não do Exatamente. ponto de vista de lógica. Né? Exatamente. Mas pessoa, quem viu, saiu, ele venceu. Venceu, sim. Mas sem um embasamento lógico. Sim. Né? Correto. Muito bom. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.